Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa de cultura do nosso projeto de educação para a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sou Ivan Paiva, você já me conhece. O nosso tema de hoje são as 10 bases legais, ou seja, as 10 previsões que a Lei Geral de Proteção de Dados nos dá para usar dados pessoais dentro da nossa empresa. Mais uma vez, recordando, a LGPD ela fala sobre o tratamento de dados pessoais, o dado pessoal de vínculo direto, aquele dado que identifica, né, uma pessoa, e o dado sensível, que é aquele dado que fala sobre ele. Dado anonimizado é um dado na qual ele foi ocultado, né, qual que é o titular do dado. A lei diversos tipos de tratamento de dados. O que é importante é que a nossa empresa só pode fazer esses tratamentos de dados se eles estiverem dentro da finalidade do nosso negócio. Uma coisa importante que a lei traz são os direitos que nós, titulares de dados, ou os titulares de dados que nós tratamos dentro da nossa empresa, de obter informação, ter acesso às informações pessoais deles, pedir para remover, né, pedir uma explicação sobre o uso do dado, pedir para revisar o consentimento que eles deram. Isso aqui é muito importante. A lei também traz quais são os atores da LGPD, o titular do dado, que é uma pessoa natural, o controlador do dado é aquele que pede o consentimento, o operador é aquele que trata dados sob, né, a responsabilidade do controlador de dado, o DPO é o encarregado de proteção de dados, é aquela pessoa que a nossa empresa já alocou, né, para tratar, né, sobre dados pessoais dentro da nossa organização, para apoiar o tratamento de dados. E a lei traz também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uma agência que já foi criada aqui no Brasil, né, que vai dispor sobre o tratamento de dados e vai efetuar fiscalizações e promover a lei dentro do território nacional. Uma coisa importante é que a lei também traz sanções, ela traz penalidades, como uma advertência, né, um prazo para a organização, né, rever os seus processos de tratamento de dados, ela pode obrigar que a gente apague dados que foram vazados ou são dados que nós não temos uma base legal para tratamento dentro da nossa empresa. Nós podemos ter que bloquear o tratamento de dados, ou seja, eu deixo de fazer um determinado tratamento de dados que o nosso negócio realiza hoje, a publicização é contada no mercado e até mesmo uma multa que pode chegar até 2% do nosso faturamento anual, limitado a 50 milhões de reais, e essa multa pode ser diária. Tratar dados de maneira legal dentro da nossa organização significa tratar dados dentro de um consentimento legal, com uma base legal, né, que nós vamos estudar hoje, e dentro da finalidade do nosso negócio. Tratar dados legalmente significa, né, que quem acessa os dados pessoais, ele participa do processo de trabalho. Nós não podemos usar o dado para constranger o titular do dado ou retirar direitos desse titular. O uso dos dados não pode trazer um dano ao nosso negócio e nós temos que tratar o dado e garantir a sua segurança. Então, esses são os fundamentos da LGPD e esse é o DNA da lei. Mas o que significa uma base legal de tratamento de dados? A base legal é uma autorização que a lei traz para tratamento de dados pessoais. Se nós tratarmos um dado pessoal sem uma base legal adequada, ela é um tratamento ilegal. Né? E para vocês terem uma ideia, hoje na Europa, a maior razão de multas, né, tem a ver com o tratamento de dados sem um fundamento legal, sem uma base legal para usar os dados. Então, nós vamos, a partir de agora, olhar rapidamente as 10 bases, né, legais de tratamento de dados. A primeira base, e a melhor base, é um consentimento do titular. Ou seja, a pessoa, né, ela dá um consentimento para que o nosso negócio use aquele dado. A gente chama de consentimento informado, né, claro e inequívoco, ou seja, ele não tem dúvida sobre o que ele está provando. Então, exemplo, né, alguém chega na portaria da nossa empresa, né, e para que ele entre, nós coletamos o dado dele e ele autoriza, assina ali uma autorização para que a gente colete o dado dele, armazene, e durante 6 meses a gente guarda esse dado, até para efeitos de segurança, né? Então, por exemplo, um formulário, né, de coleta de dados pessoais, e ali já tem uma informação sobre qual é a finalidade daquele tratamento e por quanto tempo eu vou usar. Então, por exemplo, algumas empresas que pedem doação, né, elas já informam aqui, ó, a finalidade de eu coletar esse dado é para mandar uma mensagem para você pedindo uma doação. A outra base legal é o cumprimento de obrigação legal
ou regulatória. Essa também é uma boa base. O que significa isso? A lei manda que eu trate o dado pessoal, né? Então, por exemplo, uma empresa, ela armazena dados pessoais de colaboradores, né, durante determinado número de anos, né, para atender uma legislação trabalhista. O hospital armazena dados de saúde do prontuário do paciente, né, para atender uma legislação de saúde. Né? Algumas áreas armazenam dados pessoais porque ela precisa cumprir uma obrigação fiscal. Existe uma lei que diz que ela tem que armazenar esse dado. Outra base legal é a execução de políticas públicas, né? Ou seja, existe uma política pública, né, de saúde, de segurança pública, né, e nós tratamos esse dado e enviamos esse dado para o governo, né, para melhorias de políticas de saneamento, de saúde, de educação, né, para definir aonde, né, que o orçamento público vai ser investido. Então, nós temos um fundamento, né, legal para tratar o dado. O outro é estudo de órgãos de pesquisas, né? Então, se há um órgão de pesquisa credenciado oficialmente, né? Então, esse órgão de pesquisa pode tratar o dado, né? E a gente deve anonimizar essa informação, ou seja, garantir a privacidade, né, dos titulares de dados, né? Então, por exemplo, uma coleta e uma análise de dados para análise de impacto de saneamento público na qualidade de vida. Então, esse aqui mais uma base legal. A outra base legal é a execução de contrato entre o controlador e o titular, né? Então, os dados pessoais são usados para o cumprimento de uma obrigação de contrato. Então, quando, por exemplo, você vai comprar um carro, né, você fornece ali todos os seus dados pessoais numa concessionária, numa loja de carro, então, né, essa coleta e esse tratamento de dados está acontecendo, né, para efeitos de cumprimento de uma obrigação de contrato. Quando o empregado, né, ele trabalha numa empresa, ele assina um contrato de trabalho e a empresa vai tratar os seus dados baseado, né, numa base legal de execução de contrato, ok? A outra base legal é o exercício regular de direito, ou seja, você vai usar dados pessoais ou uma empresa vai tratar dados pessoais, né, para exercício de uma ação judicial. Então, por exemplo, alguém bate no seu carro, você não vai pedir uma autorização para coletar esses dados, né? Não vai pedir um consentimento para coletar os dados da pessoa que bateu no seu carro. Então, a lei prevê, né, que você tem o direito, né, de coletar o dado e tratar o dado para fim, né, de uma ação judicial. A outra base legal, né, é a proteção à vida. Então, o tratamento de dados pessoais ele é necessário para preservar a vida do titular ou de alguma pessoa vinculada. Então, por exemplo, quando você, né, coleta os dados, né, de alguém que sofreu um acidente, você não precisa pedir uma autorização para ele. A lei prevê, né, que como você está atuando para proteger a vida dele, né, então você pode fazer a coleta dos dados pessoais. Né? A outra é a tutela de saúde. Então, é o tratamento de dados, né, que acontece, né, feito por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária, quando eles estão dentro do exercício do seu trabalho. Observe-se, né, observe que coisa interessante, a lei traz um fundamento, né, legal, que é a tutela de saúde para tratar o dado. Agora, não quer dizer, né, que esse tratamento de dados possa ser feito sem segurança, né, que esses profissionais possam compartilhar esses dados com quem não está envolvido no tratamento, não quer dizer que esses profissionais possam tratar esse dado para tirar direitos do seu titular ou para trazer algum constrangimento, ok? O outro fundamento legal é o interesse legítimo do controlador ou legítimo interesse do controlador. Aqui, na verdade, não é necessário pedir um consentimento, né? Ele é uma base, vamos dizer, mais livre, onde a empresa ela precisa equilibrar os seus interesses de negócio e os direitos do titular do dado. Em outra palavra, é o seguinte, eu fazer esse tratamento de dados é importante para o meu negócio, né? Mas eu não posso ferir os direitos do titular, eu não posso, né, trazer constrangimento a esse titular, não posso trazer uma exposição. Então, isso, na verdade, né, a empresa precisa construir uma tese de uso de dados, tem que documentar, tem que formalizar isso, né? E, se ela for demandada, ela precisa apresentar essa tese, né, e defender isso, né, em juízo. Né? Então, exemplo, isso acontece naturalmente, né? Quando você visita uma página na internet, né, de turismo, você sai daquela página e uma série de empresas está mandando para você informações sobre pacotes de viagens. Né? Esse fundamento legal de tratamento de dados é baseado no legítimo interesse do controlador. Você usou o site, né,
sem custo, e agora ele precisa, né, capturar seus dados e tratar os seus dados, né, para poder manter aquele serviço. E o último fundamento é a proteção ao crédito, né? Ou seja, o tratamento de dados é necessário para aprovar um crédito ou para proteger o crédito. Então, a empresa consulta informações pessoais em um serviço de proteção de crédito para avaliar os riscos de emprestar ou fazer um financiamento. Ok? Então, essas são as 10 bases legais para tratamento de dados. O que é importante você saber? Que a nossa empresa ela tem um projeto de adequação à LGPD em andamento. Isso é muito importante, né? Que existe uma pessoa dentro da nossa instituição encarregada pela proteção dos dados da empresa, né? O famoso DPO, Data Protection Officer, né? Que você precisa saber também como tratar os dados pessoais e sensíveis em conformidade à LGPD. Se você ainda não sabe, você precisa pedir uma orientação para o seu líder. Se o seu líder não souber, ele vai, então, consultar o encarregado de proteção de dados da nossa empresa para que ele oriente sobre isso, né? E você também pode pedir informações ao DPO, né? Ele está no site da nossa empresa, tem o contato dele, né? Mas se você também identificar algum uso irregular de dados da empresa, você deve, né, informar ao DPO. Você pode mandar um e-mail para ele, tem os canais de contato, então você deve informar. Isso é muito importante para a proteção da nossa organização. A LGPD ainda é uma lei que ainda vai ter mais regulações, então vocês vão aprender disso continuamente, né? E eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês e convido vocês para nosso próximo encontro sobre o Programa de Cultura da Lei Geral de Proteção de Dados.